Bom dia para os irmãos aqui na casa, Paz de Cristo, para todos, amém? Mais um dia, né? Mais uma oportunidade, aonde eu vou estar fazendo aqui a leitura aqui, segundo Reis, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 10, tá? Segundo Reis, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 10, que diz assim, ó. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Conforme os seus filhos iam trazendo, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou: havia mais alguma? Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Olha só, muitas das minhas mensagens, ensinamento, principalmente quando se fala de fé, eu me lembro da atitude dessa mulher, dessa atitude aqui dessa viúva. E veja bem, essa viúva, irmão, ela tinha antes um marido que era um profeta, e esse profeta era um dos profetas que era aluno de Eliseu. Só que o profeta, ele morreu e deixou uma dívida. Segundo alguns estudiosos, fala que a dívida que ele deixou foi uma dívida que ele mantinha alguns profetas que estavam guardados. E ele se endividou em ajudar esses profetas. Não é que ele não quis pagar, é que ele morreu. Só que os credores chega na casa da mulher dele e diz assim: eu vim cobrar a dívida que o teu marido deixou. Só que ela não tinha dinheiro. Ela não tinha como. Só que veja bem, irmão, ela era mulher de profeta. E dá a entender aqui que ela também era o quê? Uma serva de Deus. Os credores diz: olha, tal dia nós vamos vir aqui. Se você não tiver o dinheiro, nós vamos levar os 2 filhos que você tem para trabalhar para nós até pagar a dívida. E foram embora. E agora, o que resta para essa mulher? O marido não está mais vivo, que era o que supria as necessidades da casa. Quem deixou a dívida foi o marido, não foi ela.
Perdeu o marido e agora está para perder os 2 filhos. E agora, como é que essa mulher vai viver sem marido, sem filho? Só que, veja bem, aonde ela vai agora e onde está a esperança dela? Na casa de Deus. Na casa de Deus, irmão. Só que ela toma uma atitude. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou pedir orientação ao meu líder. Vou pedir orientação ao meu pastor. Vou pedir oração ao homem de Deus. E essa mulher agora, ela sobe, vai até o profeta. Só que essa mulher, ela conta o caso para o seu pastor. Agora aqui para nós, Marcelo. Aqui para nós. Tem certos tipos de líder que eu vou dizer uma coisa para você. É difícil a gente confiar. A gente conta um segredo, quando é lá no altar, rasga no microfone. Agora eu pergunto, um líder desse merece confiança dos seus membros, dos seus obreiros? Pastor, estou precisando conversar com o senhor, particular. Aí conversa no domingo de manhã, no domingo à noite no culto, está lá o pastor com o microfone lá, só não fala o nome. Mas por alguns já tem uma noção, já identifica, é fulano. Uma seta que parece que aparece, aquela seta invisível. Parece aquela seta, né? Como uma seta. Lá, ó. Ainda fala que Deus o diabo, né, pastor? Aí você imagina aí, irmão. Você imagina aí. O Marcelo conta um particular para mim, certo? Aí quando é depois o senhor Dilson está sabendo, o Francisco está sabendo, o Miquel está sabendo, o pessoal lá na sede está sabendo. Viram bolas de neve, né? É. Agora bem, se o Marcelo conta para mim, mas conta para o senhor Adilson, conta para o Francisco, já não é mais segredo. Mas se o Marcelo conta para mim e diz assim, eu peço segredo nessa nossa conversa. Eu vim conversar com o senhor porque eu preciso abafar e preciso de uma orientação, de oração. Agora você imagine, quando menos espera o teu nome tá rolando aí. Rolando. Você é hoje eu vou saber, né, que seu nome tá rolando, né, Paulo? Agora, como é que você, irmão, vai acreditar no líder? Como é que você vai conseguir ficar, irmão, numa igreja dessa? Perde a confiança, né? Perde a confiança. Perde a confiança. Assim como nós, líderes, cobra dos membros, dos obreiros, das ovelhas de Cristo, que nem as ovelhas, nem nossa não é, de Jesus. Jesus diz para Pedro, tu me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, assim como a gente cobra, a gente quer que o povo tenha compromisso, que o povo seja fiel, que o povo seja... Então, os membros, os obreiros, os congregados, querem ver isso também nos líderes. E é isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Eu estou trazendo um fato que essa mulher, irmão, não tinha meio, solução. Mas ela procura o homem de Deus. Procura, irmão, e deixa bem claro aqui no versículo 8, que aqui já é outro caso, já é da outra mulher. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher importante, a qual reteve para comer o pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este
que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Olha o testemunho, irmão, de Eliseu, santo homem de Deus. Irmão, como é que as pessoas hoje classificam eu e você? Ó, antigamente, sabe como é que o povo me chamava? Catatumba. Por isso você já tira os apelidos. Catatumba, Faqui, ó, Catatumba, Faqui, Diazepam. Diazepam dá para imaginar, pastor. Dá para imaginar, né? Não precisa nem responder, mas dá para já ter um... Olha só, Catatumba, Faqui e Diazepam. Olha meus apelidos. Diazepam do que o Gardenal, né? Você entendeu? Só que 26, 27 anos que eu sirvo agora a Cristo. Como é que me classificam? Ainda como Faqui? Ainda como Diazepam? Como Catatumba? O Miquel disse assim, como pastor, né, pastor? Mas tem muito pastor que só tem o nome. Pastor por título, né, pastor? Só tem o título. E é isso, irmão, que nós temos que se preocupar. Porque, em vez de nós sermos bênção para o povo, nós podemos estar sendo escândalo para o evangelho. Imagina aí. Será se hoje, irmão, eu sou bênção ou sou um escândalo? Quando nós estávamos nesse mundão afora, era o que nós éramos. Nós não estávamos enganando ninguém numa religião. Nós não estávamos enganando ninguém com a Bíblia. Nós não estávamos enganando ninguém dentro da igreja. Nós já era do mundão. Nós já era perdidão. Nós já era escravizado. Mas e agora na igreja? E agora com a Bíblia debaixo do braço? Será se pode te chamar de homem de Deus, mulher de Deus? Será se pode até me chamar de pastor? Mas diante de Deus, que tipo de pastor eu sou? Você vê, essa mulher reconhece Eliseu como santo homem de Deus. Agora, você pode olhar algumas qualidades desse profeta. E você pode olhar também a necessidade de um membro, a necessidade de um congregado, a necessidade de uma ovelha. O versículo 1 do capítulo 4 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dizer-me que é o que tens em casa, ou seja, me diga o que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, é o tema de hoje. Um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé. Será se nós, irmão, na nossa crise, na nossa luta, na nossa dificuldade, nós temos ainda um pouquinho de fé? Porque veja bem, irmão, a mulher perdeu o marido, está para perder os filhos, é viúva, mas restava ainda um pouquinho de fé. E essa fé que se Deus encontrar em nós vai fazer a diferença. Agora, em vez dessa mulher ficar em casa amaldiçoando o marido, reclamando
Esse infeliz morreu, ainda deixou ainda uma dívida, e ainda agora vou perder o filho por causa dele. Não, veja bem como é que ela chega para Eliseu. O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo tem o Senhor. Olha só, irmão, vez dela reclamar, vez dela murmurar, vez dela se trancar dentro de um quarto e entrar em depressão porque vai levar o filho. Não, a mulher, ela procura o profeta, onde o marido dela servia, e vai falar muito bem do marido. Agora, uma pergunta que não quer calar. Irmão, como é que nós apresentamos os nossos líderes? O que nós falamos do nosso líder quando nós sentamos numa mesa para conversar, para comer com alguém? O que nós falamos dos nossos líderes, irmão, quando nós, numa roda de conversa, citamos o nome do nosso líder? A Bíblia diz no Salmo 1, não citar novos escarnecedores, não seguir conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores. É complicado, né, pastor? Porque hoje em dia, principalmente nessas igrejas grandes, eu já fui membro, fui até evangelista, a maioria das igrejas, ela não permanece com o pastor, não. Elas fazem Tem o rodízio, né? um rodízio. Tem uns que é de 2 em 2 Não anos. adianta, pastor, se você tiver mesmo uma situação precária, sem estar trabalhando, um aluguel atrasado, né? As contas não em dia, e uma situação que você não sabe o que fazer, a única coisa que você pode fazer é fazer propósito com Deus, pôr o joelho no chão e orar, clamar a Deus. Foi o que o Eliseu ensinou para a mulher, né? Um propósito, não foi? Vai propósito, não esperar do homem. Só que quem direcionou ela foi o homem. O homem, mas através. Foi o homem que direcionou ela. Tá entendendo? De Deus, né? O homem de Deus. Agora, é isso aí que o Marcelo tocou. Sim. E eu quero frisar algo, irmão. Nunca procure o seu líder, nunca procure a igreja achando que vai lhe dar dinheiro, vai lhe dar casa, tá? Vai pagar o seu aluguel. Tá entendendo? Nunca procure, a não ser que eu não queira ser orientado, irmão, com uma palavra espiritual. Sim. Porque o homem de Deus, ele vai te orientar. Abra um jejum de 7 dias. Faz uma campanha no monte de 7 dias. Entra no teu quarto, se consagra. Quem quer ouvir isso, Marcelo? Ninguém, irmão. Quer resultado imediato. Ninguém. Resultado na hora. Aí veja bem, eu vou sair dessa igreja porque eu procurei o meu líder, para o meu líder pagar o aluguel tá atrasado da minha casa. Procurei meu líder para pagar a energia que cortaram. Ele manda eu ir orar. Por que ele também não ora? Fica na igreja. Traz o dízimo, traz a oferta, traz o dízimo. Campanha de um voto de R$1.000, de R$50, de R$100. Aí quando a gente procura ele, manda a gente orar. E na igreja fica pedindo. Sabe por quê? Porque a maioria dos membros, ele é muito tomé, né, pastor? Ele só acredita vendo, que é algo imediato. Vê pelo que nem o senhor vive, né? Que eu vejo aí que o senhor ora, o senhor busca a Deus, já vi muitas coisas acontecer através da oração do Senhor. Então, a oração tem poder, né? Para viver no espiritual não é para qualquer um, não. A maioria das pessoas é tudo tomé, meu. Tá na igreja, mas quer ver ali, ó. Nos olhos mesmo, não quer. Porque para viver no espiritual é pouco, né, pastor? É pouco. O pastor também não fica sentado esperando, né? Não, o pastor ele é homem de oração. Homem de oração, ele ora, Deus dá estratégia para ele orar e pra gente. concretizar e realizar na vida. Ele dá estratégia para ele. Deus dá estratégia para o pastor. É oração. Por isso que, é oração, entendeu? não sabe de nada. Francisco. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, estão aí fora cobrando o teu imposto. Isso que o senhor
não pagou imposto, não. Esse imposto, irmão, é o imposto anual. É o imposto que o povo, de ano em ano, dá à igreja. Aí Jesus disse assim, mas espera aí, os filhos não são isentos? Ou seja, Jesus é filho de quem? De Deus. Pai. E quem é o dono da igreja? Deus. Então Jesus era para estar isento. Aí Jesus disse assim, tá bom, mas deixa para lá, para que não entre o escândalo. Vai pescar. Ó, o primeiro peixe que tu pescar, abre a boca dele que vai estar uma moeda. Pega essa moeda, paga o imposto por mim e por ti. Ou seja, vamos colocar assim, Pedro fez uma oração diante de Jesus. Certo? Pedro fez uma oração diante de Jesus. Aí agora, diante da oração, Jesus responde. Ô glória, chego todo arrupiado, irmão. Aí Jesus responde a oração. Só que aí, essa resposta de oração de Pedro, é Jesus orientando ele como ele adquirir o dinheiro para pagar a conta. É que nem o senhor fez, né? É estratégia. Não, que nem o É pastor- justamente isso, a estratégia que vocês estão Que nem falando. o pastor fez. Oração. Ele orou. Sim. Para que vier pagar o aluguel. E graças a Deus foi pago ontem. Então, aí o pastor falou que, gente, vamos fazer o seguinte, Deus colocou no meu coração para fazer um mutirão. Mutirão e trabalhar na rua e vender os tapetes, né? É que o pastor, com licença, o pastor falava que era muito Pedrão antigamente, né, pastor? É. Mas hoje, vamos colocar da seguinte maneira, o senhor continua sendo Pedro, mas depois... Tá mudando, né? Tá melhorando. O Pedro, esse qual orou a Deus, a Jesus, e Jesus deu a estratégia, vai pescar. Ou seja, o senhor podia estar aqui ajoelhado, orando, fazendo campanha, gente, vamos madrugada. Mas Deus deu a estratégia do senhor, para o senhor. Usar as ferramentas que o senhor tem. Oração e ação. Usar as ferramentas que o senhor tem, certo? Nós somos ferramentas úteis. Não adianta ter uma ferramenta enferrujada. Aonde que, graças a Deus, pela glória, está pago aluguel. E aí, diante da resposta de Deus, é lançado, irmão, o convite. É lançado o convite. Irmão, eu orei, Deus me deu a estratégia assim. Quem quer compartilhar? Sim. Ou seja, por quê? Porque nem todo mundo é obrigado a entrar no propósito. Né? Nem todo mundo é obrigado a entrar no propósito. E quer que eu fale uma coisa ainda para o senhor? Nós que fizemos isso, né? Esse mutirão que o senhor falou que é para fazer e tal, vai quem quer e tal, ninguém é obrigado, né? Fizemos, né? Até o senhor Adilson, o senhor Adilson ficou aqui um tempo, trabalhando aqui. Todos vão ser recompensados. Isso, o Adilson está sendo útil aqui, que ele está auxiliando a pastora aí. Nós não fizemos para o Senhor, nós fizemos para a obra de Deus. E Deus, tudo que faz na obra de Deus, nada fica em vão. Eu me sinto abençoado. Mas quem participa é abençoado também. Se lembra da pesca de Pedro? Se lembra da pesca de Pedro? Que Pedro passou a noite todo dia pescando, de manhã ele disse para o Senhor, nada, passa uma noite todo dia pescando e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu vou lá lançar a rede, o Senhor está mandando. E aí na rede vê o quê? 150 peixes grandes, ao ponto de arreitar o quê? Então se rasgar. O que Pedro faz? Pede ajuda, os outros que estão no barco, eles vêm ajudar. Então todos ali não foram abençoados? Foram. A estratégia não foi para Pedro, mas na hora de compartilhar o mutirão, a bênção todo mundo recebeu. Todos recebem. Então todos são... Então assim, é isso que nós temos que entender, irmão. É isso que nós temos que entender. Irmão, é uma engrenagem. É igual a obra de Deus. Nem todo mundo é a mão, nem todo mundo é o pé, nem todo mundo é o braço, mas cada um pode compartilhar. Sim. Se tornar o quê? Um só corpo em Cristo. Até então que Pedro largou tudo e foi seguir a Jesus, né, pastor? E ele viu o milagre. Viu o milagre. Então, assim, nós, irmão, estamos vendo milagre. Glória a Deus.
E é melhor viver com Cristo do que querer só milagre. Foi o que Pedro disse, o peixe fica podre. O peixe eu vendo hoje, amanhã eu preciso ir pescar de novo. Agora, se eu andar com Jesus, todo dia vai ter milagre. Então, resumindo, ele quis o abençoador, porque sabia que estava dando para o abençoador, que de vez da bênção. Ele andar com o abençoador e queria receber só a bênção. Isso. Aí vamos lá. Uma coisa que nós aprendemos aqui, irmão, eu quero compartilhar com você. Eu quero fazer uma aplicação em cima disso aqui. Você tem pessoas que você pode confiar? Não. Você tem pessoas, irmão, que são homens e mulheres de Deus? Irmão, quero dizer uma coisa para você. Tem. São muitos? Não, mas tem. 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 Tá? Olha só. O que é ingratidão? Eu chego num lugar precisando. E do meio para o fim, naquele lugar eu estou reclamando, murmurando, falando mal daquele que me acolheu, que me ajudou. Irmão, não deixe chegar isso com vocês. Aprendam algo com Abraão e Ló. Abraão estendeu a mão para Ló, seu sobrinho. Era para ele ter levado Ló? Não era. Porque Deus disse, sai do meio da tua parentela. E Ló era parente. Sobrinho. Pois bem, Abraão levou. Ló foi muito abençoado por causa de Abraão. Só que chegou um momento que Abraão chama Ló e vão os dois para canto. E Abraão disse assim, meu sobrinho, os meus pastores com os seus pastores com os meus pastores, já estão entrando em contenda. O lugar onde estamos está muito pequeno para tanta pessoa. Escolhe para onde você quer ir. Ou seja, chegou o tempo, irmão, de se apartar. Só que se Abraão não tivesse essa visão, se não fosse um líder espiritual, estava lá Ló. Agora, veio de ser benção na casa do tio, no ministério do tio, poderia ser maldição. Mas o tio estendeu a mão. Agora, se ela fez isso, que muitas das vezes eu medito no que eu vou falar, meus pastores, vem cá. Meus liderados, vem cá. Poxa, nós não podemos ficar contendendo aqui na casa do meu tio. O meu tio estendeu a mão na hora que eu mais precisei. Na hora que eu mais precisei de ajuda, o meu tio me ajudou. E ele nem poderia me levar, mas me trouxe. Então, assim, prioridade é ele aqui, não é eu. Deixa o gado dele beber água primeiro, se sobrar, mas se não sobrar. Será se Ló fez isso? Ou será se Ló agora na casa do tio encheu o peito, está abençoado, agora não preciso mais do tio? Irmão, tem um momento na vida da gente que se a gente, certas coisas insistir, nós vamos trazer problema. Só que Abraão, um homem espiritual, já observa isso e chama Ló e diz assim, segue o teu caminho, vai em paz. Até aqui deu para nós andar junto. Até aqui deu para te ajudar. Irmão, a mesma coisa na igreja, irmão, mesma coisa em casa de recuperação. Tem um prazo, né? Não queira insistir aonde já não mais dá. Saia com a visão daquele que um dia estendeu a mão para você, que hoje eu sou, por causa que Deus usou ele, através dele hoje eu sou abençoado. Você está entendendo? Não espera criar problema, porque agora eu não preciso, agora eu tenho, agora é do meu jeito, agora
não precisa ficar submissa a ninguém. Não, não espere isso. Ter o tempo de você ser acolhido, ter o tempo de você ser tratado, ter o tempo de você ser abençoado e ter o tempo de você agora viver a sua vida. E continuar com gratidão. Mas pode prestar atenção, irmão, a maioria das pessoas que saem da igreja sai brigado. A maioria dos que sai da casa de recuperação sai brigado. E depois volta. Sabe por quê? Porque não entende isso que eu estou falando. Não entendi isso que eu estou falando. Você vê o testemunho que essa mulher dá do marido? Ela fala mal do marido pro líder? O líder fala mal do marido? Não. É isso que nós temos que aprender a viver. Pastor, o senhor é porque não sabe a igreja que eu estou, então por que você está lá? Por que você está lá? Você é obrigado a estar numa igreja? Por que você não sai de lá e não procura outra e continua em paz com aquela igreja, com aquele povo? Melhor do que você esperar problema, sair de lá brigado, tá lá no altar louvando, tá lá pregando, tá lá falando de Jesus, com o coração cheio de mágoa do outro líder, da outra pastora, do irmão lá daquela igreja lá, quero ver o cão, não quero ver ele. Já ouvi isso. Não, irmão, tá tudo errado. O marido dela morreu, mas onde é que ela foi buscar solução? Aqui na casa de Deus. Diante do homem de Deus. Pastor, me congrego no canto lá, que é uma pastora. Eu quero... Meu Deus do céu. Então por que você está lá? Você já foi para outro canto? Então tem coisas, irmão, que não combinam. Tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. Fora aqueles que quando a gente sai, irmão, porque não entra, não dá para mandar junto, rebelde. A gente leva logo o nome de quê? Rebelde. Não, irmão, tá tudo errado. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é isso aqui. Aí veja bem, e Eliseu lhe disse, que hei de fazer, mulher? O que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouquinho de fé, ou seja, eu tenho um pouquinho de azeite. Olha só agora. Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Aí vamos lá agora. Olha só. O profeta não deu dinheiro para ela. O profeta não pagou a dívida. Ah, porque era teu servo, vou colocar na justiça, porque o meu marido se viu a Deus aqui e tal, e agora você manda eu ir orar, vou colocar você na justiça. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 8, aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Deus. Aqueles que vivem no Espírito, onde também não é Espírito, que anda no Espírito, confia em Deus. Que anda na carne vai procurar agir na carne. Só que ele diz o seguinte, vai para casa, mano. Pega os teus filhos, pega umas panelas emprestadas e vai orar. Só que veja bem, irmão, ela agora está liderada, guiada por uma palavra de um homem de Deus. De um homem de Deus. Aí ela vai e faz o que o homem de Deus fala. Agora veja bem, ela entra dentro do quarto, certo? Com um pouquinho de azeite agora e enche várias panelas. Agora eu te pergunto, o que foi que acabou dentro do quarto? As panelas, as vasilhas. O azeite ou as vasilhas? As vasilhas. Então, o milagre sempre prevalece. Tem. O milagre sempre tem. O que pode muitas das vezes acabar são
as vasilhas, os vasos. Mas milagres sempre tem. Unção sempre tem. Poder de Deus sempre tem. A solução para os problemas sempre tem. E aqui a gente vê, irmão, que ainda tem azeite, mas não tem mais vasilha para colocar o azeite. E ali, irmão, ele só termina o propósito depois. Outra coisa que eu aprendo, quero compartilhar com vocês. Só acaba o propósito depois que vê o milagre. Enquanto tinha azeite para encher as panelas, eles não saíram do quarto. Eles não terminaram a campanha. Eles não saíram do propósito. Tem gente também, irmão, que começa e não termina. Tem gente que é igual a onda do mar, pelida para lá e para cá. Ah, vou fazer isso quando é fé. Não, vou fazer aquilo. De manhã ele promete uma coisa, de tarde está fazendo outra. Obrigado, irmão. Falar nisso, amanhã é o nosso jejum, tá? Se prepara o dia hoje, amanhã é o jejum, nós crucificar a carne. Aí, olha só. Me dá outra panela aí, Marcelo. Pastor, já está tudo cheio, acabou. Então, se acabou, então não precisa mais estar orando por essa causa. Se acabou, então não precisa mais continuar o voto por isso. Por quê, pastor? Porque o propósito que nós fizemos deu resultado. Deu resultado. Acabou. Eu me lembro muito bem que Davi, ele estava orando pelo um filho que nasceu de Betseba, que nasceu pelo pecado, o adultério, e o filho adoeceu. Estava em jejum também. Ele estava em jejum, não sei quantos dias em jejum. Aí ele estava lá de joelho, lá com a cara no pó, e ele escutou do seu servo lá, escutou isso assim: o nosso rei ainda está jejuando e orando, se o filho já morreu. Aí Davi escuta aquilo, se levanta, bate a poeira, vai, toma um banho, volta, senta na mesa e vai comer o pão. Aí o servo dele olhou e disse assim: meu senhor, qual é a questão que você estava de jejum, estava de joelho com a cara no pó, e de repente o senhor se levanta e vai comer? Ele disse assim: estou eu no lugar de Deus? Jejuei, orei, para Deus usar de misericórdia e poupar essa criança. Só que a criança morreu. Estou eu no lugar de Deus para fazer a criança voltar? Eu sei que ela não volta mais, mas eu sei que eu posso ir para onde ela está. Então, Davi orou e jejuou, irmão, até onde deu. Olha aí. Tem coisas que não adianta insistir. E tem coisas também, porque temos que ter discernimento naquilo que nós vamos fazer. Agora, voltando para cá, por que essa mulher não foi pedir ajuda às vizinhas? Ela procurou primeiro o homem de Deus. E o homem de Deus orienta ela, irmão espiritual. Vai orar, mulher. E outra, a causa de tudo isso, quem era? Os filhos. Ah, era o marido, pastor. Não, o marido morreu. Só que a visão agora dos filhos era os filhos. Então, aí os filhos entraram junto com ela no propósito. Muitas das vezes, irmão, a gente ora por alguém que não quer nada na vida. A gente insiste muitas das vezes com quem não quer
Nada. Olha o filho pródigo. Quem foi lá evangelizar o filho pródigo? Por isso que lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, vai dizer assim: é impossível levar alguém, irmão, que já experimentou da fé, do batismo com o Espírito Santo, das coisas sagradas, as coisas vindouro. É impossível trazer essas pessoas ao arrependimento. É o que ele está dizendo. Eu estou só falando o que ela está dizendo. Podemos levar essa pessoa para a igreja, podemos levar essa pessoa para uma casa de recuperação, mas é impossível uma pessoa dessa se arrepender. A Bíblia que está dizendo. Por que tem pessoas que você consegue levar para a igreja e ela não é mais a mesma? Por que tem pessoas que você consegue levar ela de novo para a casa de recuperação, mas ela não é mais a mesma? Porque ela tem que fazer igual o filho pródigo. O que o filho pródigo fez quando ele está naquela situação de rua, situação de mendigo? Abandonou tudo e foi para casa. Caiu em si. Ensina a realidade da vida. Caiu em si. Se não de nós a mudança, irmão, você pode prometer carro. Como eu já recebi pessoas aqui que a família prometeu moto, que patrão prometeu, se você passar 6 meses na casa de recuperação, você sair, o seu emprego está aqui. E a pessoa, irmão, mesmo assim, não cumprir. Porque tem que partir dela. Você pode prometer mundos e fundos. Tem que partir dela. Isso. O profeta deu a solução. Uma mãe desesperada, ela faz, cara. Mas e os filhos? Será se entram em concordância? E a causa ali era pelo filho. Não era por ela. Muitas das vezes nós entramos numa causa por alguém que não quer nada. Por alguém que abandonou Deus pela cachaça, abandonou Deus pela droga, abandonou Deus pela amante. E muitas das vezes você faz voto, você sobe monte, você faz isso, aquilo, outro, pode até vir, mas não vem arrependido. Depois volta. Ou quando volta, trazendo mais problema. Nós temos que ter discernimento, irmão. Quem está nos orientando, aqui nós estamos buscando ajuda. Isso é muito importante para a nossa vida. Veja bem, no meio da crise, da luta, da dificuldade, mas com certeza ainda nós temos um pouquinho de fé. Jesus disse, se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás a esse monte, sai daqui e te lança no mar. A Bíblia não está dizendo, se tu tiver fé, tu vai lançar esse monte no mar. Não, está totalmente errado. Se tu tiver fé, tu vai lançar a palavra, tu vai liberar a palavra. E diante da palavra, o monte vai te ouvir e vai se lançar no mar. Imagina aí, irmão. Imagina aí. Tremendo, né? Imagina aí que fé, irmão. Tá vindo, irmão, uma nuvem preta escurecendo tudo. Vai ser um toró de chuva e você, irmão, liberar uma palavra, irmão, para essa nuvem aí, para esse vento que está trazendo a nuvem e mandar ele seguir outro rumo e não vir para cá e ele te ouvir e dar meia volta. É isso que Deus está dizendo. Libera a palavra diante dos teus problemas, diante das tuas lutas, diante das tuas dificuldades. Pastor, mas eu não tenho essa fé. Peça a Deus.
Quem não tem fé, peça a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá fé para eu vencer esse problema. Aí a gente só pede ajuda a Deus, né? Deus me ajuda nessa causa? Não, irmão. Não. Eu te dou um exemplo aqui, o respaldo bíblico. Talvez aí tem certo tipo de oração que a gente está orando errado. Deus me ajuda, não é assim que funciona. Se lembra daquele jovem que o pai leva ele para os discípulos de Cristo e o demônio que estava nele, ora lançava na água, ora lançava no fogo, e os discípulos nada puderam fazer. Aí Jesus vem descendo do monte, vê lá aquela confusão toda, e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Aí o pai do menino chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu trouxe meu filho para os teus discípulos e nada puderam fazer. Mas se tu pode, faz alguma coisa. Aí Jesus disse assim: se tu crer. Aí sabe o que o pai do menino pede? Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Ou seja, diante deste problema. E é isso que nós temos que pedir, irmão. Em vez de pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa vencer esse pecado, para que eu possa vencer essa luta, para que eu possa vencer essa doença, para que eu possa vencer, Senhor, essa dificuldade no meu casamento, para que eu possa vencer essa luta, Senhor, diante dos meus filhos. Aumenta a minha fé, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Aí vamos lá, Miquel. Você pede ajuda a Deus, certo? Aí Deus te ajuda. E aí agora? Foi a minha fé? Não. Foi Deus que fez. Irmão, pode prestar atenção nos milagres que acontecem. Jesus olha e diz assim: a tua fé te curou, te salvou, te libertou. Ou seja, a tua fé, Jesus olha e diz assim: a tua fé fez isso. A fé é que nem a fé do ladrão lá, que se arrependeu do que fez. Ele acreditou, né? Ele acreditou, né? Nas mensagens que Jesus pregava. Ele fazia parte da multidão, né? Então eles tinham conhecimento que eles faziam parte. Só não fazer era viver. Essa é outra questão também. Ouvir, não colocar em prática. Então, assim, eu vou saber o caminho do céu, vou saber que meus pecados me levam para distante de Deus, vou saber de tudo isso, porque eu escuto a palavra, vou para a igreja, mas eu não coloco em prática. Então, essa é a questão. Aí vamos lá, irmão. Tá bom, todo esse cenário aqui. A mulher obedece, acontece tudo isso. E agora, pastor? Vamos lá. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vivei do resto. Deixa eu ver aqui o horário. Olha só. Tem um pastor, viu, Marcelo? Ó, pega essa aí, ó. Tem um pastor que ligou para mim e disse assim: pastor, eu estou precisando internar. Tá bom. Tem vaga? Tem. Como é o processo? Não. Ajuda de custo assim, assim. Vixe, tá cobrando? Não, estou cobrando não. Estou pedindo ajuda de custo. Você já passou por aqui, você sabe como é que funciona. Aí ele questionou. Aí eu peguei e disse assim: deixa eu só te fazer uma pergunta, irmão. Eu estou errado em pedir ajuda para manter a própria pessoa aqui? Então faça o seguinte: se eu estou errado, então também não peça dízimo e oferta na sua igreja, não. Quero ver como é que você vai manter a sua igreja. Falei. Pois faça o seguinte, irmão, pega uma experiência aí e depois você me fala. A partir de hoje, não peça dízimo e oferta na igreja. Quero ver como é que você vai pagar o aluguel da igreja, água, luz, você vai manter a igreja. Depois você me fala. Então, se eu estou errado aqui, pedir ajuda de custo, então você está errado pedir dízimo e oferta. Sim. Como é que você quer que eu mantenha essa obra aqui se não tiver ajuda? É o mesmo seu caso, você pede dízimo e oferta para poder manter a obra.
Pastor, o senhor tá certo, desculpa aí. Eu disse, não, irmão, as coisas funcionam assim. As coisas funcionam assim, irmão. Muitas das vezes a gente vai ouvir o que a gente não quer. Amém, irmão? Deus abençoe. Eu liguei. Sim, não tem essa. Você entendeu, irmão? Então, assim, é muito fácil eu te repreender, te cobrar, aí eu tô por outro lado. Escute isso aqui. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E o que foi que o homem de Deus disse para ela? Em casa. Vai e vende o azeite e paga a tua dívida. E ele não quis Nada. Ela podia criticar o marido dela e falar que o cara morreu e ainda deixou dívida, ainda tem meus filhos aí que eles querem levar embora. Aquele não sei o que, ele até amaldiçoar o filho, o marido dela que pôs morrer. Minha mãe Ela não falou, o homem de Deus. Minha mãe desamaldiçoou por isso. O homem de Deus. Olha só, irmão. Hoje, se a gente for olhar, irmão, tá muito diferente, não tá? Os que se dizem profeta, os que se dizem apóstolo, os que se dizem pastores. E o pior de tudo, irmão, sabe por que tem esse tipo de pessoas? Porque tem muita gente que aceita. Tem muita gente que paga. Digno é o obreiro do seu sustento. Viver do altar. Mas deixa pra lá, isso é outra história. Mas tem muitas coisas que eu mesmo como pastor, irmão, eu mesmo como líder, eu discordo. Uma vez eu perguntei para Jesus, Senhor, é bom ou é ruim a gente conhecer a Bíblia? Porque a gente vai ver dentro da Bíblia, tem coisas, irmão, que é anormal. Anormal. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Agora você imagina um profeta precisando das coisas em casa, irmão. O que os profetas diz hoje? Não esquece do dízimo, viu? Traga tudo aqui, ó. Hein? Vocês não esquece aí de trazer a metade, tá? Hein? Lembra da casa de Deus. Fica você com uma parte, traga 9 para nós. Hein? Não seja ingrata. Aí, complicado, né? Para dar seu tudo. Se tiver moto, carro, dá seu tudo que Deus vai fazer você ser abençoado. Mas Deus que me deu aquilo. Aí eu tenho que dar de volta tudo, para que Deus venha dar o dobro para mim. Porém, tem casos que é caso, irmão. Um líder, ele vai estimular a fé de alguém. Aí é aquela coisa, se eu tenho fé, também eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. O líder ele vai estimular. Fica quieto. O líder vai estimular a fé. Então, por isso que eu não estou criticando. Eu não concordo, irmão, com pessoas, irmão, que se aproveitam da necessidade do próximo. É diferente. Agora, você acha que essa mulher não foi fiel à casa de Deus, irmão? Agora, você acha que essa mulher não abençoou, irmão? Você acha que essa mulher, irmão, não quis abençoar o profeta? Só que você não vê a missão no dinheiro dela, o profeta no dinheiro dela. A vontade do profeta era ajudar ela, era levar ela, irmão, a colocar a fé dela
o pouco de fé que ela tinha, irmão, em prática. Levar ela a entender que Deus, irmão, estava com ela em casa, não só na igreja. E o milagre não foi na igreja, foi na casa. Amém. Então, muitas das vezes, irmãos, o homem de Deus, ele desperta isso, irmão, no povo, para levar o povo a entender que Deus existe, que Deus opera milagre, que Deus pode, que Deus vê a nossa dor, levar a enxergar que Deus está presente na hora da angústia. Agora, irmão, a questão de ser a pessoa, diante de situação como a situação dela, se tornou uma empresária, irmão, se ela ajudar ou não, o problema é dela, mas acredito que é uma mulher que foi uma contribuinte da obra de Deus. Estamos precisando desse tipo de homem e mulher de Deus nos dias de hoje. Amém. E eu quero ser um deles, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Amém? Pai, te damos graça e te louvamos por essa palavra, por mais um ensino. E te louvar por essa oportunidade. Tua palavra diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem e a praticam. Graça te dou por este momento. Seja conosco neste dia, para a glória do teu nome. E que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. E que a tua palavra venha ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E essa tua bênção sobre todos nós. E quem crê assim, diga amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória, está terminado.